empenhou nesse propósito. E por isso que ele abriu mão da sua glória, abriu mão de onde estava, lá na glória com o Pai, desde o princípio, para poder estar vindo aqui, exatamente se empenhando para me salvar, para te salvar, para salvar a todo pecador. Mas é interessante, outro dado importante, é que quando Jesus nasceu, a gente percebe também que as pessoas reagiram de diferentes formas. Vamos pegar como exemplo, por exemplo, a forma como o rei Herodes reagiu. O rei Herodes sentiu-se tremendamente e quis matar todos os primogênitos. Ele realmente teve uma reação inesperada. Outro dado que marca muito o nascimento de Jesus foi também a chegada dos reis magos, que vieram do Oriente. O texto é claro, quando eles disseram: olha, vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Adoraram o Senhor Deus, Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. E você conhece esse texto? Eles ali trouxeram presentes realmente para expressar a sua alegria em poder realmente estarem se aproximando do Filho de Deus. Era uma profecia que o profeta Isaías havia profetizado muitos e muitos e muitos anos. E naquele dia os reis magos foram realmente guiados por uma estrela que os levou até onde Jesus estava, um lugar humilde, num lugar pobre. Estava se havendo um grande recenseamento, não tinha lugar nas hospedarias, não tinha um lugar digno para Jesus nascer, mas ali, realmente no meio dos animais, Jesus nasceu, mas ali Deus enviou os reis magos para que pudessem estar adorando o Rei Jesus. Os líderes religiosos estavam tão atarefados com seus próprios afazeres, com seus próprios interesses, para prestar atenção no nascimento daquele menino. A gente percebe então que quando Jesus nasceu, as reações foram as mais diversas possíveis. Mas a gente percebe também que ainda hoje as reações continuam sendo as mais adversas possíveis. As reações continuam sendo as mais diferentes possíveis. Quando se ouve falar de Jesus, estava me lembrando do texto do Evangelho de João no capítulo 3, daquele diálogo de Jesus e Nicodemos. Quando Jesus trava aquele diálogo com Nicodemos, e Nicodemos, realmente um homem importante dentro da sociedade, não conseguia entender. E Jesus dizia: olha, importa-vos nascer de novo. Jesus falando de um novo nascimento, porque Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco. E Nicodemos não conseguia entender: mas como é que pode um homem velho voltar ao ventre materno e nascer de novo? Isso é impossível. E Jesus explicava para Nicodemos. E aí a gente pode pegar também, pensar em outros testemunhos, tentando identificar quem era Jesus. O Evangelho de João no capítulo 14, versículos 6 e 7 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecereis também meu Pai. Desde agora o conheces e tendes visto. Ou seja, Jesus na sua vida, no seu ministério, deixou muito claro quem era Ele. Eu sou o Filho de Deus, eu sou o caminho, eu sou aquele que pode realmente trazer a salvação, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em treva. Testemunho pessoal de Jesus, testemunho humano dele também. Evangelho de João no capítulo 20, no versículo 30 e 31, diz assim: fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Ou seja, Jesus dando testemunho do seu ministério.
Estes, porém, foram registrados para que creias que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Então, a palavra é clara em nos explicar quem é Jesus. A palavra é clara em nos apontar o caminho. E aí a gente tem também, além do testemunho pessoal, além da gente ter o testemunho humano, a gente tem o testemunho do Pai. Também no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 37. Diz assim: o Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Então, a presença de Jesus, a chegada de Jesus, o ministério de Jesus foi tão importante que houveram todos esses testemunhos. O próprio Pai testemunhando de que quem era a Jesus. Falando em testemunho, a gente teve muitos outros testemunhos de milagres. Quero citar novamente o Evangelho de João. João 10, no versículo 37 e 38. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. É interessante como é que essa característica é muito marcante no ministério de Jesus. Jesus sempre fazia realmente menção ao Pai, porque ele sabia que sem o Pai também a sua vida aqui na terra não tinha muita razão de ser. Testemunho das Escrituras. Também lá no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo 39 e 40. Diz assim: olha, examinai as Escrituras, porque julgais ter nela vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida? Jesus então, dando testemunho, a própria Escritura dando testemunho de Jesus. Às vezes a gente fica tão preocupado como encontrar Deus, como encontrar Jesus. E ele se identifica também dizendo: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Evangelho de João no capítulo 14. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Agora, diante de todos esses testemunhos, vem-nos uma pergunta: onde está Jesus agora? Muitos conhecem a trajetória de Jesus, que Jesus veio cumprir o seu ministério, Jesus veio, morreu, foi crucificado, e que Jesus foi sepultado, e que depois de sepultado, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E todos ficaram bastante alvoroçados, preocupados, porque o sepulcro de Jesus estava vazio, aquela grande pedra do sepulcro estava removida, tinha sido removida. Os poderosos da época começaram a se preocupar de maneira assustadora, até mesmo acusando os discípulos de terem entrado ali no sepulcro, de terem saqueado o sepulcro de Jesus, de ter entrado ali e roubado o corpo de Jesus. E aí começou a haver um momento de grande perseguição. Aliás, já havia começado um momento de grande perseguição para a igreja. Os discípulos estavam assustados. A igreja do Senhor estava assustada, estava se reunindo nos porões, estava se reunindo escondidos. Quando alguns identificavam um dos discípulos de Jesus, eles negavam, como o próprio Pedrão. Quando alguém o identificou, ele: não sou eu. Havia um grande alvoroço. Havia um grande alvoroço quando Jesus morreu, quando Jesus ressuscitou, e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo.
Conta-nos a palavra lá em Atos dos Apóstolos que de repente estavam reunidos na casa de um dos discípulos, escondidos ali orando. De repente alguém bate a porta. Alguns já haviam ouvido falar que Jesus havia aparecido para alguma das mulheres, mas não deram muito crédito. E agora quando Jesus bate a porta, uma outra mulher, uma criada chamada Rod, ela vai até lá a porta e vê que era Jesus. Ela volta tão assustada e conta para os discípulos que Jesus estava batendo a porta. E os discípulos, atemorizados, não deram crédito à palavra daquela mulher também, dizendo: tu está louca, tu está embriagada, Jesus morreu. E Jesus, como insiste batendo a porta, eles vão até a porta e testificam que é Jesus. Ele mostra os cravos nas mãos, ele mostra a cicatriz. E aí agora a gente continua perguntando: onde está Jesus agora? Para os discípulos que estavam tão desesperados, querendo saber onde estava Jesus, Jesus estava se apresentando diante deles. Olha, toca aqui nas feridas, toca aqui na ferida, veja, sou eu que estou aqui convosco. Muitos não sabem onde está Jesus agora. Muitos têm procurado um Cristo morto, que está de pendurado no madeiro, está morto. Muitos têm procurado um Cristo realmente através de ídolos. Muitos não sabem onde está Jesus. Mas a Escritura Sagrada, ela nos responde: onde está Jesus? A Escritura Sagrada nos diz que Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E um dia, amado e amada, um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja. Um dia o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E a Bíblia nos diz lá em 1 Tessalonicenses que nós nos encontraremos com o Senhor nas alturas. Porque um dia Jesus vai vir buscar a sua igreja. Emanuel, Deus conosco. Ele realmente está ali à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas Ele não está ali insensível ao meu clamor, não está insensível ao teu clamor, não está insensível ao teu problema, não está insensível à sua petição. Jesus está ali à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo agora nesse exato momento por mim, por você, intercedendo por nós junto ao Pai. Junto ao Pai, intercedendo para que hoje realmente eu possa tomar uma posição firme na minha vida, para que hoje eu possa seguir um caminho firme na minha vida, para que hoje eu possa tomar realmente um novo rumo na minha vida, e deixar que esse Jesus que mudou a história da humanidade, e deixar que esse Jesus que abriu mão do privilégio de estar ali junto com o Pai, Ele possa vir fazer morada na minha vida, fazer morada na nossa vida, fazer mudança, fazer transformação na minha vida. E louvado seja o nome do Senhor. E nos constituir herdeiros e herdeiras da vida eterna. Onde Jesus está, a Escritura nos afirma que Ele está à direita de Deus Pai. A Escritura nos afirma que Ele virá outra vez. E por isso, Ele vai vir buscar aqueles que o aceitarem como Senhor e Salvador. Salmo de número 62, que foi o salmo que nós começamos o culto hoje, ele declara que Jesus é a nossa salvação. Ele faz uma declaração tremenda. O salmista faz uma declaração muito preciosa, dizendo que Jesus é o nosso Salvador. E um dia o Salvador virá buscar
aqueles que o aceitaram como Senhor e Deus. Um dia o Salvador virá para resgatar os seus, dizendo: olha, vinde bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Um dia Jesus virá para buscar a sua igreja. E a igreja do Senhor precisa estar preparada para esse encontro triunfal com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O menino vos nasceu, um filho se vos deu. E esse menino, esse filho, é aquele que tira o pecado do mundo. Esse menino, esse filho, é aquele que está presente aqui hoje. Emanuel, Deus conosco. Esse realmente foi o nome que o anjo revelou ali para José, quando José estava ali em conflito, quando José estava num grande conflito. O anjo apareceu ele em sonho, dizendo: olha, José, não tema, não se desespere, porque o que está acontecendo, que está sendo gerado no ventre de Maria, é por obra e graça do Espírito Santo. Seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E José, a partir daquele momento, teve uma outra postura. José, a partir daquele momento, ele se alegrou em poder estar com Maria, porque ele sabia que Deus estava fazendo uma grande obra a partir daquele ato. E por isso, Jesus nasceu. E Ele está conosco nessa noite. Pronto para entrar na sua vida. Pronto para transformar a tua vida. Pronto para ser o seu Deus, para ser o seu Senhor, para ser o seu Salvador. Terminando, quero lembrar para você que nós, os metodistas, nós cremos no livre-arbítrio. E uma das coisas que o livre-arbítrio nos ensina é que, apesar de todas essas benevolências de Jesus, apesar de todos esses atos de Jesus, apesar de todo esse amor de Jesus, que João 3,16 nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Apesar de tudo isso, Jesus não obriga ninguém a ser salvo. É diferente, Ele quer que todos sejam salvos. Ele morreu por todos, mas Ele não obriga ninguém a ser salvo. Ele não obriga ninguém, mas Ele bate de forma suave no nosso coração, querendo entrar, querendo fazer morrer, querendo habitar, querendo ser Senhor da nossa vida. E a decisão é pessoal, de cada um. O Emanuel, o Deus conosco, Ele bate de maneira suave, dizendo: olha, eu sou o Senhor, eu sou Deus, que tira o pecado do mundo. Eu quero tirar o teu pecado, eu quero transformar a tua vida, eu quero te libertar, eu quero ser o seu Senhor. Ele faz isso de forma majestosa, de forma suave, de forma alegre, porque Ele quer que todos sejam salvos. Ele quer que todos sejam salvos. Como a gente prega a doutrina do livre-arbítrio, você hoje também está ouvindo essa palavra. Quero dizer para você do imenso amor de Deus por você. Quero dizer para você que eu creio que você não está aqui por acaso. Quero dizer para você que eu não creio em acaso. Eu creio em Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, o Filho da irmã Maria, aquele que tira o pecado do mundo, que está presente nessa noite, com braços abertos, com o braço escancarado, pronto para mudar a sua vida, para mudar a sua sorte. A minha oração é que Deus te abençoe de tal sorte que você possa estar sendo abalado nas suas bases agora aí, e que decida-se aceitar Jesus como o dono da tua vida. O convite é para todos.
O convite é para todos, mas a bênção é somente para aqueles que a recebem. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu quero convidar você a ficar de pé nesse